Enquanto nós estávamos cantando aqui sobre o amor de Deus, e eu acho que não coincidentemente o Senhor nos conduziu a cantar muitas canções e permanecer atentos a esse derramar do amor de Deus no nosso meio. E depois em seguida nós cantamos a música Perdão e Graça. Quantos já conheciam a música Perdão e Graça? Uma boa parte. Enquanto nós cantávamos essa música, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, que é o que eu quero dividir agora. Na verdade, nem era a mensagem que eu estava preparado para poder compartilhar, mas eu acredito muito, especialmente em ocasiões como essa, que pregação é dividir o coração. Vocês creem nisso? Então eu estou aqui para dividir o meu coração e para dividir as impressões, os sentimentos que o Espírito Santo tem colocado dentro dele, com os irmãos. E a impressão que eu tenho é que o Senhor quer que algumas pessoas hoje aqui sejam fracas. Você já reparou que crente não pode ser fraco? Nós temos que estar sempre fortes, sempre alegres, sempre vitoriosos, não é assim? E a impressão que eu tenho é de que o Senhor quer receber algumas pessoas essa noite aqui, especialmente que querem se colocar, como nós cantamos na canção Perdão e Graça, dizendo: eu confesso a Ti, Senhor, que eu sou fraco. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu venho aqui, Senhor, eu não tenho nada para dar. Eu só quero pedir a sua ajuda. Eu creio que essa é uma oração muito pertinente para nós essa noite. E eu queria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Salmo. (139). 139. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Salmo 139. Nós vamos ler do 1 ao 12, em seguida o 23 e o 24. Diz o salmista, palavra do Senhor, Salmo 139, de 1 a 12. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. E Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? E para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará, como o dia, pois para Ti as trevas são luz. E versículos 23 e 24 dizem: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a Sua palavra é poderosa, a Sua palavra é autoridade, a Sua palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, vivifique essa palavra no nosso coração. Fale conosco, Senhor. Nosso coração agora é terreno para que o Senhor possa lançar as sementes, para que o Senhor possa falar conosco e provocar mudança. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Amém. Amém.
O salmista está dizendo: não há onde se esconder de Deus, não há como se esconder de Deus, não há como fingir diante de Deus, porque Ele conhece tudo. E Ele diz ainda: a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece. O salmista então se aproxima de Deus, sem nenhuma máscara, sem nenhum fingimento, sem nenhuma hipocrisia, exatamente como ele estava, e ele permite, e ele convida o Espírito Santo, dizendo: sonda-me, Senhor, vê se há em mim uma conduta que te ofende. Outras versões dizem: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É muito difícil fazer esse tipo de oração, é muito difícil ter esse tipo de sinceridade diante de Deus, porque nós usamos máscaras o tempo todo. Existe um termo que nós usamos muito, que é personalidade. Personalidade vem de persona. Persona era uma expressão usada também para definir as máscaras que os atores antigos usavam para poder mudar as suas expressões. E eles colocavam, a hipocrisia tem a ver também, a raiz dessa palavra, a palavra que definia essa máscara, persona também. Por isso um psicólogo muito famoso se apossou de persona e criou então esse termo que nós usamos tanto, que é a personalidade. Ele diz então que essa é a maneira como nós nos mostramos para o mundo, como nós nos mostramos para as pessoas ao nosso redor. E se nós formos sinceros o suficiente, humildes o suficiente, nós temos que reconhecer que nós usamos máscara. Isso não é culpa nossa. Nós somos treinados a usar máscara desde muito cedo. Eu fico observando as minhas filhas. Eu sou casado com a Tânia, está lá em casa agora. Nós temos 2 filhas, uma de 8, uma de 3 anos, a Luísa de 8 anos e a Ana de 3. Então, desde muito nova, eu consigo perceber na vida da Luísa a pressão que ela sofre para se moldar ao meio, dentro da escola, os amiguinhos. Muitas vezes eu vejo comportamentos que ela vive, que não são dela, mas ela está usando uma máscara para poder ser aceita no meio dos seus amiguinhos. Isso é terrível. Não é a minha filha. Eu olho de longe e falo: isso não é a minha filha. Mas ela é pressionada, ela quer ser amada, ela quer ser aceita, ela quer que as pessoas amem e aceitem ela, não como ela é, mas como elas querem, e por isso ela usa uma máscara. E foi assim com todos nós. Nós fizemos isso a nossa vida inteira, por medo de rejeição, querendo ser aceitos pelas pessoas. Nós escondemos os nossos erros das pessoas e nós fabricamos qualidades. Se por um lado ninguém sabe de fato quem eu sou, e ninguém sabe de fato qual é os meus pecados, e quais são os meus pecados e os meus erros, por outro lado também eu consigo fingir muito bem qualidades para as pessoas, não é assim? E assim nós vamos buscando aceitação, nós vamos buscando amor na família, na escola, em tantos lugares, inclusive, sabe aonde? Na igreja. E eu posso dizer que infelizmente, talvez o lugar onde nós mais caprichamos na nossa máscara é dentro da igreja. Porque o lugar onde nós mais somos, onde as nossas falhas menos são bem-vindas, é na igreja. O lugar onde nós menos podemos mostrar o nosso lixo é dentro da igreja. Porque é o lugar, é um paradoxo, deveria ser o lugar onde nós encontraríamos aceitação, encontraríamos amor, encontraríamos abraço. Mas nós não podemos fazer isso, e nós fingimos até dentro da igreja por causa disso. E quando nós ressachamos as pessoas por causa do erro e do pecado delas, nós não estamos imitando o nosso mestre. Jesus,
Em momento algum, quando nós lemos os evangelhos, nós não vemos Jesus tratando uma pessoa de maneira diferente ou com um preconceito por causa do pecado. Jesus aceitava a pessoa, ainda que ele não aceitasse o pecado, ou não quisesse que a pessoa continuasse naquela vida, Jesus tocava e permitia ser tocado, se aproximava e conversava e amava o pecador. Mas como muitas vezes dentro da igreja não é assim, a gente finge. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós acabamos de ler nesse salmo. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar os seus amigos, você pode enganar o seu líder de célula, de grupo pequeno, o seu discipulador, você pode enganar qualquer um. A Deus você não engana. Ele sabe de tudo. Isso não é assombroso, isso não é assustador. Ele sabe o que você fez nessa madrugada passada. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você fez durante essa semana. Ele sabe o que você faz sozinho no seu quarto, porque Ele está lá, porque não há lugar que você possa se esconder dEle. Mas eu tenho uma notícia mais assombrosa do que essa, de que Deus sabe tudo. E sabe qual é essa notícia? Mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, todo o teu lixo, mesmo conhecendo todo o homem mal dentro do seu coração, mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te ama. Romanos, no capítulo 8, 38 e 39, diz o seguinte: pois eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem alturas e nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Às vezes eu penso na minha vida, no meu passado, na minha juventude. Nós estamos conversando sobre santidade aqui. Eu queria poder dizer para vocês como eu sou santo, gente. Olhem para mim, seja como eu. Puxa vida, mas eu não posso. Sabe por quê? Eu confesso, eu estou me esforçando. Eu me esforço. Mas eu não posso enganar vocês. Eu não consigo enganar o meu Senhor. Ele sabe quem eu sou. E se não fosse a misericórdia dEle segurando as minhas mãos, se renovando a cada manhã, desde o dia que eu me converti aos 17 anos até hoje, quanto pecado, quanta ofensa, quanta coisa eu fiz que trouxe tristeza para o coração dEle. Se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, eu não estaria aqui. Talvez eu nem estaria vivo. Mas Ele um dia segurou a minha mão e não soltou mais. E eu posso dizer para vocês esse versículo de Romanos capítulo 8, não como um texto bíblico que eu decorei, ou que está no meu coração, na minha mente, no conhecimento lógico, mas algo que eu estou experimentando. Vocês estão entendendo? Nada consegue me separar do amor do meu Deus. Nada. E é por isso que eu queria convidar você hoje, querido, a tirar sua máscara e a vir aqui diante do seu Pai para ser purificado, para ser limpo e para se tornar santo. Mais uma vez. Deus não é mal educado, Ele não vai arrancar a sua máscara à força.
Vocês lembram do episódio do pecado original de Adão e Eva? Qual foi a primeira reação dos dois imediatamente após terem pecado? Eles se esconderam, certo? E Deus vem até o jardim, os chama e os procura. Mas será que Deus não sabia onde eles estavam? Será que Deus estava de fato como num pique-esconde, tentando encontrá-los, porque Deus não sabia? Deus sabia. Só que Deus é gentil. Ele não invade a privacidade, Ele não vem e arranca a máscara do rosto daqueles dois, mas Ele os chama pelo nome, e Ele dá a chance de voluntariamente os dois tirarem a sua máscara e se apresentarem. Infelizmente eles não fizeram isso, né? Ficaram jogando a culpa um para o outro, tentando justificar os seus erros, e esse não é o caminho adequado para o arrependimento. Veja bem, Deus não vai obrigá-lo a nada essa noite, nada. Ele simplesmente espera que nós sejamos humildes o suficiente para tirarmos a nossa máscara e reconhecermos que nós temos pecado contra Ele. E se você quiser fazer isso essa noite e responder assim para o Senhor, como eu já disse, Ele vai ficar muito feliz, porque Ele não vê como vê o homem. Talvez você fique preocupado. Eu vou chamar algumas pessoas para receber oração aqui. Já vai lidando com essa possibilidade na sua mente, no seu coração. O pastor disse para mim que não tinha problema. E eu acredito que Deus quer tocar especialmente algumas pessoas essa noite. Por isso nós gostaríamos de orar. E daqui a pouco a gente vai fazer isso. E talvez você vai ficar com medo de vir aqui, preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Por mais que essa preocupação alcance o seu coração, a sua mente, saiba de uma coisa: as pessoas podem olhar, as pessoas podem achar, as pessoas podem pensar, mas Deus definitivamente não vê como o homem vê. Deus não vê. Veja esse texto, que lindo, não precisa abrir, só acompanhe essa leitura comigo de Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Pausa. Eu me identifico demais com esse texto, porque esse Israel aqui sou eu. Tente se colocar no lugar desse Israel aqui, e pense em quantas vezes o Senhor teve que te buscar na lama e te trazer de volta. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso a ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que foi eu que os curou. Eu que os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Veja bem, até esse ponto Deus podia dizer: estou cansado de você então. Desisto de você. Mas não é isso que Deus diz. Acompanhe o restante da leitura. O Senhor diz: como eu posso desistir de você, Efraim? E eu leio: como eu posso desistir de você, Fabiano? Coloque o seu nome aqui. O Senhor diz: como eu posso desistir de você? Como eu posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como eu posso tratá-lo como tratei Admar? Como eu posso fazer com você o que fiz com Zeboim?
O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Eu não executarei a minha ira impetuosa e não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não o homem, o santo no meio de vocês. Como posso desistir de você? Isso é tão claro para mim. Ele não desistiu de mim. Ele nunca vai desistir de mim. E Ele não desiste de você. Por pior que seja o seu pecado. Por mais que você tenha vivido uma vida de ofendê-lo constantemente, caído aqui e ali. Por mais que você ache que você já errou demais. Deus tem graça e misericórdia para você essa noite. Que tal tirar sua máscara? E ser fraco. Feche seus olhos por um instante.